aqui hoje fazendo um hashtag Sal Live e uma mistura também com o hashtag Sal História, porque eu tô aqui com o Tal Golin, que escreveu A Fronteira, que não é apenas um livro, mas esse aqui é o terceiro livro que eu tô começando a ler agora e que é muito bacana, tô achando bem bacana. Comecei a ler ontem, né, mas já devorei algumas páginas. E me conta desse livro, do que ele trata. Pois é, esse livro ele tem uma tese, né? A tese que um pouco abalou o Rio Grande do Sul. Né? Bom, a tese do livro é que quem conquistou o Rio Grande do Sul sabe que nós estamos num território que é conquistado. Sim. E o tipo de ocupação que se fez através da conquista durante mais de 2 séculos, ela implicou no tipo de população de gentílico que nós temos. Então o livro ele conta a história, ele demonstra que o Rio Grande do Sul é uma conquista do barco. Sim. Fundamentalmente isso, né? E aí eu conto a história das diversas expedições navais, as diversas guerras que envolveram as batalhas navais na Lagoa dos Patos, no Canal do Rio Grande, na Lagoa Mirim, e também as 37 classes de embarcações que nos séculos iniciais singraram aí as águas do Rio Grande do Sul e são responsáveis pela conquista do território. O que eu achei mais legal do livro como velejador, assim, é que você tem detalhe, é um livro que tu veleja, né? Essa é a grande. Então tem detalhes dos livros que, óbvio, o livro não é só para quem tem noção de náutica e tal, né? Mas quem curte velejar adora, eu acho, ver esses detalhes do barco e tentar imaginar como era navegar num barco daqueles, né? E manobrar aqui nessa região. A minha narrativa eu estou cada vez mais abusado nisso. É uma narrativa que se aproxima muito do roteiro de cinema, né, do roteiro roteiro moderno, digamos assim, que descreve a cena. E de uma narrativa de literatura também, né? De um bom caos, né? Sim. Claro que tudo isso com uma técnica, com um rigor acadêmico, de fontes. São centenas, milhares, dá para dizer, de fontes, de diários, de correspondências, né? De minutas, de desenhos de embarcações, de diários de bordo, né? Se fala, são muitos. De mapas, né? Mapas, a cartografia é muito forte. Sim, sim. A Aline acaba de deixar cair uma bola de beisebol. E desculpa, eu tô informal aqui, tirar. A onda. E vocês estão sentindo um pouco. Quem é que tá por aí já? E eu tô sentindo. Temos já aqui 52 pessoas crescendo. E aqui a gente tá hoje num dia que tem vento leste. E não é bem leste, né? Leste para nordeste. Leste pra nordeste. E tá balançando bastante. Aqui o barco de vez em quando faz um bum, bum. É a onda na popa. Anselmo Oliveira tá aqui, boa noite, tô aqui no Vício, muito bom o assunto, a J. Souza. Que bacana, pessoal. E bom, vamos ver o que vocês estão por aí. Olha lá, Felipe Tassarolo, Paulo Hernandes. E eu gosto muito de história naval, assim, de ler como por prazer, como fã, não trabalho com isso, que nem você, né? Mas eu sentia falta de encontrar em português. Talvez em português de Portugal tenha, eu não tive acesso, assim, mas eu encontrava mais coisas em inglês. Sim. Há realmente pouca história naval que nem tu está fazendo aqui? A história naval ela é bem incipiente, digamos assim, no Brasil. Atualmente está surgindo um grupo que está trabalhando com história militar, é um grupo já bastante forte. Nós fizemos 2 congressos, um encontro no Rio Grande do Sul, e dentro da história militar também se trabalha com a história naval. Os grandes historiadores navais do Brasil, que eram uns 3, 4, faleceram, né, da velha guarda. Mas estão surgindo vários pesquisadores que estão se dedicando à questão naval. A questão naval a história naval tem uma questão técnica, né, que você não consegue fazer uma boa história naval se tu não for navegador. Sim.
né? Porque é a mesma coisa o cara querer falar de campo, de cavalo, Sim, né? Se ele não andar a cavalo, se ele um dia não se meteu a cair, a domar sim, algum sim. bicho Uhum. ou fazer uma tropiada, é a mesma coisa. Tem coisas muito particulares que dão a essência da coisa, Sim. né? Uhum. Eu quando eu comecei a velejar, e principalmente assim no mar e sozinho ou com outro, com mais uma ou duas pessoas, eu não, para mim ler sobre o descobrimento do Brasil ganhou outro sabor. Não Uhum. que eu conhecesse fatos a mais, mas eu conseguia meio que sentir o que que era estar na pele, imaginar, não sentir, o que que era estar na pele dos portugueses chegando e vendo aquela geografia. Não era para os fracos. Navegar não é para os fracos. Me conta as Né, menino? condições. Ali, aparece aí. Me conta as condições que eles tinham navegando naquele tipo de embarcação e que embarcações eram. É, olha, nós aqui no Rio Grande do Sul, se a gente pegar, nós temos assim alguns momentos que são significativos para a história naval. O primeiro momento, que é uma história completamente desconhecida, que são os índios navegadores, que por séculos e séculos, né? Por exemplo, as pessoas vão ali na Chico Manuel para a regata, agora vão posar lá, Uhum. mas ali tem um cemitério indígena. Os banheiros foram feitos em cima do cemitério indígena de Guarani. Caramba. Tem vários ainda, várias cerâmicas ali, coisas assim que não foram. Esses índios de uma das parcelas Guarani, que Uhum. eram índios basicamente navegadores, eles andavam por aí, desceram o Jacuí, entraram pelo Rio Negro, depois vieram para a Lagoa Mirim e ocuparam todo esse território navegando em piroga e balsas de espinheira branca, Uhum. que é um tipo de madeira ela não dá uma madeira grossa, mas dá para fazer balsas, e são balsas que têm uma flutuabilidade muito igual Cortiça? a cortiça, Uhum. esse tipo de madeira, E a piroga era aquela de um pau de um só? pau só, Muito parecida com que 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 na navegam costa até hoje. do Rio de Janeiro, É, os no caiçaras. Rio Uruguai, né, no Uhum. Rio Ibiquira, o rio, todos eles transitáveis com uso muito de pirogas imensas, né, Uhum. pirogas imensas. Então, essa história da navegação a gente só pode recuperar através de pouquíssima coisa que a arqueologia pode nos indicar. Por exemplo, toda essa costa leste aqui da Lagoa dos Patos, quando começou a entrar os gados aí, as fazendas reiúnas, Uhum. no século XVIII, por exemplo, as ossadas dos cemitérios indígenas começaram a aparecer, Uhum. né, porque o gado começou a mexer com um território que não tinha gado. Uhum. Né? Então, essa história indígena é uma história de uma navegação que a gente conhece muito pouco. O que se sabe, por exemplo, é que a primeira entrada que é feita para a conquista do Rio Grande em 1737, quando entra o brigadeiro Silva Paz, ele entra com uma galera, Uhum. né, uma balandra e um bergantim. Né, em torno de 400 homens formaram um enclave ali em Rio Grande. Só que o Silva Paz, o que eu falei? Eu falei Silveira Martins? Não. Não, acho que Silva você vai Paz, fazer. o Silva Paz, ele estabeleceu a fronteira do Chuí, a fronteira de São Miguel, no sul da Lagoa Mirim. Para percorrer a Lagoa Mirim, ele colocou o primeiro estaleiro no Rio Grande do Sul de construção de faluas. Uhum. As faluas, fundo chato, aberta, né, um pequeno casariozinho Com de mastro. polpa, dois mastros. Dois Dois mastros. mastros, sempre um É, traquete e uma mesena. seria quantos pés, assim? É uma embarcação que ia de 8 até 15 metros. Né? Uhum. Por exemplo, essas É o duas. tamanho de um veleiro nosso. Essas duas é muito parecido com o Vés com o Saveiro, Uhum. né? Uhum. Aberto assim, normalmente calçavam até 8 canhões, né? De 2 a 4 libras, que era Uhum. um poder de fogo.
Então, o primeiro estaleiro, a primeira classe de embarcação foi a falua, que estão aí dos nossos pescadores. Que muitos chamam a chalupinha ou o bote, né, de fundo chato. Ele é a evolução do mesmo barco. É a evolução do mesmo barco. Né? Está até aí pela lagoa, aqui em Tapes, por exemplo, ali na Vila de Pescadores, você pode encontrar muitas E que de repente eu imagino que o pescador sabe que é algo muito antigo, mas muitos deles não devem ter ideia do quão antigo ou a dimensão disso. Porque a memória oral ela chega até o avô, o bisavô, né? Ele só sabe que é muito antigo. E eles sabem fazer, né? Então essas embarcações, por exemplo, hoje nós temos estudos muito registros, documentos que nem se chamava engenheiro naval na época, mas por exemplo do século XVI, muito preciso das chalupas, né, que aqui chama o lanchão. Né? O lanchão ele decorre da chalupa, e se você pegar por lá os lanchões que o Garibaldi fez junto com o norte-americano que estava aqui, que participou da Revolução Farroupilha, é a mesma tradição que esteve nas lagoas das águas internas dos Estados Unidos, que se encontraram aqui com dois conhecedores. Né? Um que conhecia o Mediterrâneo e outro que conhecia lá a parte interna da navegação norte-americana, que também utilizava a base da chalupa. Né? Então vai ser a chalupa que vai fazer as primeiras expedições da descoberta. E quem é que ia nas chalupas com o conquistador? O índio que já estava navegando aí. Né? Muito parecido com os bandeirantes, assim, sem o índio não se ia em lugar nenhum. Né? Então é desse contato, obviamente, vai sair o caboclo, que é, na verdade, o primeiro rio-grandense, é o caboclo. E até no Brasil, nessa época, acho que até a chegada da família real, se não me engano, a língua mais falada não era português, mas sim língua geral, né? A língua geral, que é o tronco tupi-guarani com todo o resto, né? O castelhano, o português, o francês. Aí nós temos um segundo momento de entrada forte de navegação no Rio Grande do Sul, que é o período da Guerra Guaranítica, né? Que pegou ali de 1750 a 1761, que a entrada do exército português, luso-brasileiro, em Rio Grande, ele vai se dar com as duas embarcações que consagraram também a navegação aqui, que é o uso a falua, agora começou o transporte de tropa, né? A falua e a sumaca, que é uma sumaca, como é que ela neozelandesa, né? Ela foi trazida para o Brasil pelos lá no Recife, pelos holandeses, né? E Smaca se chamava, né? Isso aí foi com o passado do tempo. Neozelandesa? E os holandeses, né, através dos holandeses, que essa embarcação chegou no E como é que no Brasil. as características? Assim? É 2 mastros, também, né? É uma embarcação que ela chega a ter 18 metros, ela é muito rápida em águas, e ela foi a grande embarcação do comércio, por exemplo, transporte de alimentos pela costa, de escravos, inclusive para colocar escravos, né, clandestinamente na costa para sem pagar os impostos, etc. Se usava muito inclusive muitas sumacas carregavam o batelzinho, né? Ou uma chalupinha, chamavam chalupinha também. Um bote-apoio. O bote de apoio para duas coisas, né? Para fazer uma batimetria de taquara ou com um pau, né? Para entrar ali em Rio Grande, como os bancos da Barra, eles se moviam muito, né? Porque ali tem uma corrente muito forte, né? Quem anda ali, entra e sai, chegar a 5, 6 nós, né? Corrente ali na Barra de Rio Grande. Então os bancos da Barra, eles se moviam muito. Então nenhuma embarcação entrava sem que fosse um bote, um batel, fazer uma bate-matria, que nós brincamos hoje de taquara, e ia colocando as boias. Cada vez que entrar, porque ela modificava sempre. Né? Era um...
É uma manobra. A barra, se nós imaginar assim, ela é norte e sul, né? Ela na barra dela, então, por exemplo, se você imaginar aqui a barra, né? O vão dela do pontal, que seria o pontal norte, que na verdade é leste, em função um banco fazia e fechava a barra. Um banco entrava e fazia cabo de a guarda-chuva, volta, J, assim. exatamente. Né? E tinha mais um banco dentro. E acima desse banco de dentro tem lá o lagamar que existe até hoje, né? Então a embarcação ela só conseguia entrar de vento sudoeste, sul, ela tinha que entrar, fazer esse movimento e pegar a costa oeste, que era a costa funda, como é até hoje, onde está o porto, né? Para poder subir. Tu tem ideia de o quanto essas embarcações orçavam, por exemplo, quanto andava contra o vento? O pessoal falava 60%, 60 graus, né? 45%, mas chegava a andar 45%. Mas normalmente era em torno de 50, 60, né? A sumaca velejava muito bem, como as chalupas, né? Esses barcos menores, assim. A falua também era muito usada nos portos para levar as pessoas, né? As pessoas que desembarcavam, porque os portos não tinham trapiche, né? A maioria deles tinha que pegar a pessoa no navio, na embarcação e levar para... O navio ficava ancorado ao largo, assim. Né? Então a falua se prestava muito para isso, né? E talvez por isso foi a falua. Então, quando chega aqui na Guerra Guaranítica, vai entrar um exército de mais de 1.000 homens, com um terço de cavalaria, mas o forte os luso-brasileiros ganharam o Rio Grande do Sul porque não apostaram no cavalo. Essa que é a tese do livro, né? Apostaram na navegação, a navegação foi o espaço, digamos assim, capacitador de toda a operação, e embarcando sempre infantes, artilheiros de uma tropa, que era uma tropa de elite, que eram os granadeiros, que era uma tropa de assalto sempre. Né? E usava muito para emboscada, sempre trazia os sertanistas de São Paulo, que de tradição bandeirante. Né? Sim. O Rio Grande do Sul é uma invenção paulista, nós podemos dizer. E é também o estado mais brasileiro, a região mais brasileira de todas as outras. Né? Por quê? Porque quem vinha para fazer as guerras de fronteira era o recrutamento feito em todo o Brasil, nos Açores e também na Europa. Né? Então, quando entra o exército para a Guerra Guaranítica, para levar, esse exército subiu por água até o passo do Jacuí, que é acima de Rio Pardo. Quais as duas classes de embarcações usadas? A falua e a sumaca. Né? Era o barco de trabalho, assim. E uma coisa muito interessante, porque existiam os vivandeiros da água. Como o pessoal geralmente acampava e as vilinhas que iam surgindo, os povoamentos em barranca, os chamados vivandeiros porque vendiam víveres, né, coisas do comércio, principalmente a farinha de mandioca, que era fabricada, vinha de Pernambuco a farinha de mandioca, né, com sumacas, aqui iam para as faluas e eram vendidas. Né? Então, esses bolichos, digamos assim, em falua, eles encostavam na costa, e ali saíam os bailes, saíam as jogatinas, né? É uma coisa assim. E esses dois tipos de embarcação, assim, elas entraram em todos os setores do Rio Grande do Sul, né? Porque são embarcações, principalmente a falua, né? Digamos, a sumaca fazia uma navegação aonde tinha um calado, que nós podemos falar do 1,5 m por aí, 1,80 m até, e a partir daí, onde era mais baixo, as faluas, não que as faluas também não transitassem, né, por todo o Rio Grande do Sul. Então essas duas entradas são das embarcações, classes de embarcações importantes, assim, que vão permitir também cartografar as principais águas do Rio Grande do Sul. Eles conseguem cartografar até o Passo do Jacuí,
né? Passando Porto Alegre, né? Sim, passa Rio Pardo, no que começa a entrar no Alto Jacuí, hoje seria a cidade de Formigueiro, por ali, né? Três Vendas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Vocês gostariam de perguntar alguma coisa, pessoal? Ó, listadinha balançando o balanço. Dá pra sentir que tá balançando aí? O Anselmo colaborou com a gente. Obrigado, Anselmo. E alguém está perguntando aqui, ó, já está à venda em São Paulo o livro? Sim, o livro é vendido na Cultura, na Saraiva. Eu vou colocar o link depois na descrição, depois que terminar o ao vivo. Ele pergunta, Anselmo pergunta se tem algum evento anual, professor? Sim, no Rio vai ter agora no segundo semestre. Esse ano foi lá no Museu Naval, possivelmente seja no mesmo lugar, um evento que trata também de história militar, e dentro da história militar também essa questão entra a navegação. Uma coisa que, quando a gente estava conversando sobre o livro, né, e tu falou, e eu achei interessante, porque o Rio Grande do Sul sempre coloca, e claro que é importante também, mas a cultura do cavalo como a principal identidade, talvez, né? Mas, lendo o teu livro e vendo a dimensão das batalhas que aconteceram aqui, tu nota que o barco também foi uma formação, participou da formação da identidade de uma forma muito importante, né? Imagino que não só no Rio Grande do Sul, como outros estados. O barco plataforma, né, da conquista, o barco foi tudo. A navegação no Rio Grande do Sul até 1930, ela era a base de tudo que acontecia por água, por barco. Mesmo já tendo a ferrovia há mais de 50 anos, ainda era navegação. Né? Muitos canais. O problema do Rio Grande do Sul é que o pessoal não tem não tem um imaginário de estratégia, de futuro, né, em que pudesse incorporar a navegação no desenvolvimento do Estado. Muitos projetos, por exemplo, hoje você quase não consegue navegar no Rio Grande do Sul em função das pontes, em função da fiação, né? Hoje nós temos uma imensidão de barragens, de usinas funcionando, nenhuma tem conexão com a outra. Nem para os peixes, muito mais para os barcos. Né? Nós temos hoje no Alto Uruguai mais água que no Guaíba. Né? Nós temos barragens de 140 quilômetros de comprimento. Né? A única embarcação que é prevista ali é de lazer, né? E já está dominado por essa maldição que se chama jet ski. Essa serra elétrica que anda na água. Fazendo marola. Pelo menos lá a marola não... Bacana. E assim, eu acho que aqui no Rio Grande do Sul e vários outros estados que a gente passou, mas aqui como tem muitos lagos, assim, né, eu acho que a gente poderia ter uma estrutura que poderia substituir um pouco da malha rodoviária, porque me parece mais barato transportar, por exemplo, produção de soja, arroz, sei lá, né? Hoje com um flutuante aí, um trator potente, você faz canais aí com 4, 5 metros de profundidade, né? Sim. Você sabe que o projeto de ligação Jacuí e Ibicuí, né, é do tempo dos jesuítas, do século XVIII. Primeiro projeto. Depois o presidente do Rio Grande do Sul, o Barão de Caçapava, ele refez o projeto durante as demarcações com o Uruguai na década de 1850. Se você ligasse, por exemplo, ele demonstrava, se ligasse o Ibicuí com o Uruguai, claro, o Jacuí, através do Vacacaí, né, Ibicuí, Uruguai, na barra do Ibicuí, dentro da Argentina, tem uma enorme lagoa. Sim. Né? Seria apenas um canalzinho para entrar nessa lagoa, porque ela já tem conexão com o Rio Paraguai. Sair em Buenos Aires. Sair em Buenos Aires. Não, e subiria até o Amazonas. Até o Amazonas. Entende? Assim como
com investimentos que os franceses fizeram no século XVI a picareta. Sim. Eu nunca naveguei por lá, ali, né, até já navegou, mas na França, né, a gente estava conversando, tu consegue ir do Mediterrâneo pro Mar do Norte, consegue tudo, e não sei, me parece que há espaço para esse tipo de construção e a ecologia andar junto. Sim, sim. Não, acho que fortalece, né? Todos os projetos de conservação, de patrimonialização do espaço, né? E sem contar que é um avanço, né? Do ponto de vista do país, né? De futuro. Acho que aí a nação tem futuro. Sim. Né? Agora, o que eu estava te dizendo também é muito interessante que o livro ele trata da expulsão dos espanhóis do Rio Grande do Sul do ponto de vista geopolítico. Né? Foi a guerra do século XVIII, foi o maior esforço de guerra luso-brasileiro feito no período colonial. Né? Vieram regimentos da Europa, vieram regimentos dos Açores, regimentos foram formados com recrutas de todo o Brasil, né? Então, para você se formou a chamada Esquadra do Sul. A Esquadra do Sul, ela tinha em torno de 5.000 homens. O Exército do Sul, que tinha em torno de 6.000 homens. Então, vejo uma força militar. A Esquadra do Sul é uma coisa assim espetacular, porque eram naus, eram fragatas, eram corvetas, né? Depois, para as águas internas, tiveram que substituir as naus, só deixar as corvetas, né, as fragatas, e aí entra a sumaca. Né? Então nós tivemos, por exemplo, em 1775, 1776, nós tivemos batalhas navais, se fosse nos Estados Unidos. Sim. Nós já tínhamos visto 300 filmes no canal do Rio Grande. Você imagina embarcações tipo fragatas de 3 mastros, com mais de 300 homens embarcados, com 60 canhões a bordo, entende? Combatendo com a esquadra espanhola, que tinha mais, a esquadra brasileira, a luso-brasileira, chamada Esquadra Sul, tinha 11 embarcações. Que só essas embarcações, a entrada dela, nessas 11 embarcações, tinha mais de 3.000 homens. Imagina a imagem disso, a gente não tem... Imagina, é uma coisa assim, combatendo com um número maior ainda de embarcações que tinham os espanhóis, porque os espanhóis dominavam do canal para baixo, né? Ocuparam em 1763, a partir daí começa uma guerrilha aqui rio-grandense, e aí em 1774, Portugal declara guerra à Espanha para retomar o Rio Grande do Sul, e vão à guerra, e faz esse esforço tremendo de guerra. Né? Formou, como formou uma esquadra externa que depois entrou para combater, fez 2 combates significativos no canal do Rio Grande, também teve que formar chamar uma flotilha interna, que também tinha em torno de 10 embarcações, grande parte delas construídas em Porto Alegre, que desenvolveu também a construção naval interna. Pô, foi um momento que definiu se a gente hoje fala português ou espanhol. Né? Sim. Pelo menos um dos que foi fundamental, grande. Foi uma guerra, foi dentro da Guerra dos 7 Anos, só que a Guerra dos 7 Anos no mundo, né, levou 7 anos. Né? Em Portugal, 2 meses de combate. Né? E no Rio Grande do Sul a Guerra dos 7 Anos durou 13 anos. Mais do que... Termina a Guerra dos 7 Anos e aqui continua a guerra, né? Um prolongamento da Guerra dos 7 Anos, que vai até 1776, quando por fim os espanhóis... Então é a história dessa guerra, da expulsão dos espanhóis, né? Que é a parte principal do livro. É quase com a Revolução Americana ali. Coincide, 76, lá está se reunindo, por exemplo, lá o Congresso da Filadélfia, e aqui os caras estão construindo o Brasil sulino, né? O Dagoberto Bento Maria ajudou a gente com R$20 e falou que é para puxar de goiaba da Aline quando chegarmos no veleiro sábado aqui.
pergunta por que a maioria das marinas do sul foram abandonadas. É um pouco isso. Você precisa imaginar. O ser humano, ele é um ser cultural e antropológico. Ele tem que se imaginar como um ser do espaço, um ser cultural, né? Então, o abandono desse espaço náutico como um espaço de vida, ele se deve um pouquinho pela escolha que se fez nos transportes, não? Sendo que na República Velha, no início do século XX, a construção do Porto do Rio Grande foi assim, uma obra que só ficou no litoral. Né? Para ter uma ideia, em 1928 existiam vaporzinho que chegava em São Gabriel. De Rio Grande. De Rio Grande, passava Porto Alegre, entrava no Jacuí, no Vacacaí, São Gabriel. Um dia eu estou na casa da minha avó, comecei a mexer nas fotos antigas dela, acho uma foto, né? Vapor, né? Aí, para quem não conhece o Rio Grande do Sul, é uma baita volta, inclusive, não só é no meio do Pampa, é no meio do Pampa, para ter uma ideia. Aqui o Klauser pergunta, professor, devemos ter naufrágios desse período muito interessantes para serem resgatados, sim ou não? Sim, mas quase todos os naufrágios internos, as pessoas eram retirados no mesmo período. Sim. Por exemplo, nesses combates, toda a embarcação, quando ela naufragava, por que isso? Porque a madeira era muito rara a madeira aqui na região, região, né? Aqui é uma região de pampa, uma região aberta, uma coisa que não tem grandes e as árvores aqui elas são tortas, né, são diferentes assim, diferentes, né? Em função do vento. Então, os naufrágios internos quase todos eram recuperados também em função da profundidade, né, das lagoas que são baixas. Falando em lagoa, uma coisa muito curiosa que tem. Até 1700 e pouco, a região daqui era chamada como Continente das Águas, ou Alagoas do Sul. O que fez com que o nome Rio Grande se impusesse foi a guerra. E foi a guerra no canal. Né? Então o canal, por ser muito grande, era chamado de Rio Grande. Vocês achavam que era um rio, né? Que era um rio. Né? Então a história vence a natureza. Né? Sim. Então, você pega, por exemplo, a documentação da navegação da época, o pessoal está chegando nas Alagoas do Sul. Né? Então, por pouco, a gente não deixa de ser gaúcho e vira Alagoana do Sul. Em vez de... Estamos lá, estamos de novo. Alguém ligou para o meu telefone. Por favor, não liguem agora. Outra coisa que eu achei fantástico foi... aquela parte que as jangadas salvaram a gente. Como é que me conta essa história? Tu vê, uma coisa impressionante. O Marquês de Pombal, quando declararam a guerra, ele escolheu em Bremen, na Alemanha, o general Henrique Bonn, que era um sujeito responsável, juntamente com o Conde de Lippe, pelas grandes transformações na modernização da época dos exércitos, definindo que os regimentos tinham 800 homens, quantas companhias e tal. Era um sujeito altamente preparado. Esse cara chega no Brasil para atualizar, digamos, o exército colonial. E é nomeado o comandante-geral da guerra no Sul. Né? Então, ele andando pelo Brasil, ele conheceu as jangadas em Pernambuco. Ficou louco pelas jangadas, né? Ele também navegava, era cavalariano, navegava. Então o que acontece? Quando ele chega aqui, ali no canal do Rio Grande, os espanhóis tinham, pense bem, tinham 8 fortalezas na margem do canal. E os portugueses tinham 7. Portanto, só ali uma concentração de 15 fortalezas fortes com fortaleza que tinha de 200 a 300 homens dentro. Né? Então era uma capacidade de fogo, de artilharia muito grande. E as batalhas ali eram essas fortalezas se atirando, né? E os barcos do meio atirando as fortalezas entre eles. Era uma coisa assim impressionante.
E o bom, na sua estratégia de tomar as fortalezas, né, ele começa a pensar nos jangadeiros, porque ele tomaria as fortalezas através dos granadeiros, que era a tropa de assalto. Então ele passou um ano às sumacas, trazendo de Pernambuco as piúbas para fazer as jangadas. Ele fez um estaleiro de jangadas ali e disfarçava isso como para levar lenha para as tropas que estavam acampadas, para a carneação, tinha que distribuir a carne. Não, isso dá um filme impressionante. Jangadas pernambucanas. E traz, Olha, e traz uma companhia de pernambucanos, né? Aqueles homens surrados, tisnados, usavam só parte do uniforme, né? E esses caras, então, no dia 1º de abril de 1776, durante a madrugada, as jangadas pernambucanas introduziram entre as tropas inimigas 800 granadeiros, que tomaram os primeiros fortes. Tomando os primeiros fortes, começaram a atirar com o próprio armamento espanhol nos outros fortes e na esquadra espanhola, né? Então, a chave da estratégia de ataque da guerra que conquistou o Rio Grande do Sul para o Brasil e para Portugal se deve aos jangadeiros pernambucanos. Olha só, o pessoal do Cabanga, no Recife, vai ficar muito contente. Ainda mais agora na época da Refena. Bacana. E, pessoal, a gente tá já faz 36 minutos, já quebrando os recordes do nosso ao vivo, porque o assunto tá muito bacana, né? O pessoal tá gostando bastante, eu tô vendo aqui. E tem uma... Deixa eu ver, tem uma última pergunta aqui. Professor, falando sobre chegar até a Amazônia, em suas pesquisas o senhor chegou a encontrar algo mais sobre o desaparecimento do Joshua Slocum? Não sei se você chegou a pesquisar isso. Eu acho que eu li tudo que tem sobre ele, mas eu não acredito que ele tenha entrado na Amazônia, né? É muito raro. Tudo indica porque assim, quando ele sai para a sua última viagem, rapidamente ele some, ele não há registro em lugar nenhum, né? Até chegar à Amazônia ele deveria ter chegado em muitos lugares, né? Sim. Eu tenho dois heróis, né? Que é ele e o Tabarly, né? Ele que Tabarly. Para mim, assim, quem navega é a leitura fundamental dos cuidados que tem que tomar, né? Técnicas de navegação, Memórias do Mar, eu acho um livro primoroso. Bacana. Bom, e falando em livro primoroso, temos aqui... Só 820 páginas. É bastante divertimento. A Fronteira, 1763 a 1778. Se eu não conseguir ler todo, bota de lastro. Pô, mas eu achei muito bacana as primeiras páginas que eu já li ao início, assim, eu achei demais. E também a conversa que a gente teve no teu barco, né? Sobre ele também foi algo que eu curti bacana. É um livro é um livro, digamos assim, feito na academia, mas é um livro para todo mundo ler, né? Ele é um livro para contar caos, é um livro para dar essa dimensão da importância da navegação, né, na história do sul do Brasil, né? Aqui, mais uma pergunta do Erpman. Sobre os sambaquis na lagoa. E tem muito. O grande espaço de sambaqui também é na Lagoa Mirim, né? Principalmente naquela região ali do Forte de São Miguel, do Arroio, né? Os uruguaios têm pesquisas muito aprofundadas sobre sambaqui, né? E ali tem os cerritos também, né? Os cerritos é outro tipo de enterramento, né? Que tem muito ali pela também lagoa. Na beira d'água? Também na beira d'água. Sempre em região, só que daí o cerrito vai para uma região maior, né, mais elevada, né, e é os dois tipos de enterramento muito comum aqui. Mas o pessoal está destruindo muito, né? E durante muito tempo também se usaram os sambaquias para pegar as conchas, principalmente, né, para fazer o cal, para colocar em construções, fazer as massas, né, que era muito usado aí no século XVII, XVIII até o século XX. Sim. Né? E acabaram destruindo bastante muita arqueologia. Coisa, né?
Bacana, obrigado. Foi um prazer ter você aqui. E prazer ter vocês aqui também. Espero que vocês tenham gostado. Vai ficar disponível aí para assistir depois. E até mais.